Eu sempre leio. Vocês sabem como os tubarões são? Se pararem de nadarem, morrem? Então, eu sou assim. Se parar de ler, eu morro. Patrick Rothfuss. E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno e você está no canal Curiosidades do Bruninho. Eu fiquei um tempo sem gravar, mas eu não parei de ler, que nem a frase do começo do vídeo. E o livro de hoje é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E esse livro aqui, ele tem 600 páginas, é um livro um pouco grande e é da editora Arqueiro. E agora eu vou começar falando mais sobre o livro. Aqui, nessa partezinha aqui, está escrito As Crônicas do Matador do Rei, o Primeiro Dia. Então eu vou começar explicando esse termo que está escrito aqui. Porque essa história, ela se passa em dois momentos temporais. Se passa no passado e no presente. E no presente, o protagonista, que é o Kvolt, esse cara aqui da capa, ele é dono de uma pousada, a pousada Marco do Percurso. E um dia chega um cronista nessa pousada. E o cronista, ele suspeita que o Kvolt, o protagonista, ele matou o rei. Agora que rei é esse a gente não sabe. Mas ele acabou matando um rei e causou uma guerra gigantesca. Então, ele começa a interrogar o Kvolt para ver se a teoria dele está certa. E o Kvolt fala assim, eles entram em um acordo. O Kvolt fala, eu vou contar minha história para você, mas eu vou precisar de 3 dias para contar minha história completa sem pular nenhuma informação. Então, esse livro inteiro aqui é o primeiro dia do Kvolt contando para esse cronista a história dele. E o Kvolt começa contando a história dele desde a infância para o cronista. E a gente descobre que o Kvolt, quando era criança, fazia parte de uma trupe itinerante. E essa trupe era composta por membros só da família dele. E essa trupe funcionava como um circo, mais ou menos. Porque eles iam de cidade em cidade, se apresentavam e esse era o sustento deles. Então eles cantavam músicas, faziam poemas, peças de teatro, essas coisas do tipo. Então desde criança o Kvolt está acostumado à música, à atuação e à poesia, esse tipo de coisa. E um dia o Kvolt acaba conhecendo o Abente. E o Abente, ele é um cara que estudou na universidade. O nome da universidade é a Universidade. E nessa universidade ele aprendeu a simpatia, que é um tipo de magia. E ele o Abente percebe que o Kvolt é extremamente inteligente para a idade dele e começa ensinando a simpatia para ele. E naquele momento o Kvolt ele tem uma nova meta agora. Ele quer ir na universidade aprender mais sobre a simpatia. Só que nesse momento do livro uma tragédia acontece. O pai do Kvolt está escrevendo uma canção. Está prometendo ser a canção do século, sabe? A melhor música que ele já compôs. Porque ele está escrevendo essa música há muito tempo, e há muito tempo que ela não fica pronta. E um dia ele finalmente toca essa música tão esperada por todos os membros da trupe, que é uma música sobre o Xandriano. O Xandriano é um grupo de criaturas, de entidades malignas que matam as pessoas e depois somem do mapa. Então é como se fosse uma lenda. Mas tem um problema. Todo mundo acredita que o Xandriano é só uma história para assustar criança. E quando o pai do Kvolt toca a música, acaba atraindo a atenção indesejada. E o próprio Xandriano realmente existia, não era uma lenda. O Xandriano vem e mata toda a família do Kvolt, tirando o próprio Kvolt. E daí, nesse momento que acontece a tragédia, o Kvolt não tem que lidar somente com a perda de toda a família dele. Porque agora ele começa a conviver na miséria. Porque agora não tem mais nenhuma maneira de se sustentar. Acabou a família dele, acabou o dinheiro dele. Então, nessa parte do livro, ele vai para a cidade mais próxima e começa a sofrer muito por lá. Ele é espancado, ele não tem dinheiro ele passa fome. Quando chega no inverno, ele não tem dinheiro para comprar roupa, ele passa frio. Então, ele apanha muito nessa cidade. E o Kvolt consegue sobreviver nas ruas. E depois de um tempo, ele ainda acaba conseguindo ganhar dinheiro suficiente para entrar na universidade. E daí, finalmente, ele entra na universidade. Só que agora, o objetivo dele não é só aprender a simpatia. Ele quer aprender a simpatia, sim. Mas ele também quer, agora, buscar os livros que falam sobre o Xandriano. Porque na universidade existe uma biblioteca que é o Arquivo. E o Arquivo é uma biblioteca tão grande que se você fosse ler somente os títulos dos livros que contém no arquivo, demoraria uma semana. Mas o Kvolt acaba se frustrando. Ele não encontra nenhum livro que é relevante para a pesquisa dele. E nessa parte do livro começa a entrar em várias subtramas. E uma delas é o conflito dele com o Ambrose. O Ambrose é um outro estudante da universidade.
Mas ele não é um cara qualquer, ele é um cara extremamente nobre. Mas ele usa a nobreza para se safar de todos os problemas, que nem os políticos brasileiros. E o Kvolt, como é um cara muito humilde, ele tem pouquíssimo dinheiro, ele acaba sofrendo muito na mão do Ambrose, porque o Ambrose consegue sempre se inocentar e ainda por cima culpar o Kvolt. E num dado momento da história, surgem notícias em uma cidade vizinha de um assassinato. Mas não é um assassinato qualquer, porque uma das vítimas que viu o ocorrido relata ter visto o fogo azul. E fogo azul é um sinal do Chandriano. O próprio Kvolt, quando a família dele foi morta pelo Chandriano, viu todas as carroças queimando com fogo azul. Então Kvolt imediatamente sai da universidade por um tempo e se dirige a essa cidade. E daí ele começa a investigar o que está acontecendo por lá. E agora, se você quer saber o que acontece nesse livro, você vai ter que ler O Nome do Vento. Esse livro aqui é um livro excelente. Ah, e se você quer saber se o Kvolt encontra o Chandriano ou acaba descobrindo um segredo do grupo, você tem que ler esse livro. E esse livro aqui faz parte de uma trilogia, no caso esse é o primeiro livro. Também tem O Temor do Sábio, que é o segundo livro, que eu já li. E o terceiro livro ainda não lançou, o autor ainda está escrevendo. E agora eu vou falar algumas considerações do livro. A primeira consideração é que o Kvolt, apesar de ter sido um cara que sofreu muito, ele não se tornou uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, ele odeia a injustiça. E agora, outras coisas que eu achei interessante foi a questão da relação do Kvolt com a música. Porque desde o começo do livro, o Kvolt toca o alaúde, que é esse instrumento aqui, olha, que está na capa. E tem uma hora, no começo do livro, que o alaúde dele quebra. E naquele momento ele sente uma dor no coração, sabe? Porque ele descreve que o alaúde dele é como se fosse uma parte do corpo. E ficar sem tocar o alaúde era como se tivesse perdido um membro. É uma coisa bem interessante. E emocionante também. E, também tem a magia, né? No caso, existe a simpatia, que eu já citei. E a simpatia é uma magia lógica, tá? É uma magia que tem que usar a cabeça pra usar o maior proveito dela. Mas também existe a nomeação. No caso, o nome do livro é O Nome do Vento. Então, se uma pessoa sabe o verdadeiro nome do vento, o vento começa a obedecer a pessoa. Isso serve para todo elemento. E, o Pratik Rothfuss, o autor do livro, ele criou um quebra-cabeça escrevendo essa trilogia aqui. Porque dentro desse livro existem várias histórias paralelas. E essas histórias parecem ser insignificantes. Mas se você começa a conectar uma história com outra, elas vão ganhando cada vez mais sentido. Então é uma coisa interessante de observar nesse livro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes do vídeo terminar, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários aqui embaixo. Fui galera, tchau!